Sabe, uma das imagens mais poderosas da fé cristã que o apóstolo Paulo usou bastante é a de que a vida é como uma corrida. Mas olha, não é uma corrida qualquer, é uma prova que exige um foco total em um único e grande objetivo. Vamos mergulhar no que isso realmente quer dizer. Pensa bem, num mundo com tantas distrações, tanta coisa pedindo a nossa atenção, parece quase impossível escolher uma coisa só para focar, né? O que de verdade merece toda a nossa energia? A fonte por trás desta análise dá uma resposta bem direta sobre isso. E a resposta é essa aí, direto ao ponto. Não existe nada mais importante do que conhecer a Cristo. A questão aqui não é só dizer que é importante, mas que esse é o foco exclusivo, o centro de toda a jornada. Então, esse conhecimento não é só uma ideia abstrata, sabe? Ele é apresentado como o próprio propósito da corrida. É o prêmio que dá sentido a cada passo, a cada gota de suor no caminho. Ok, se conhecer a Cristo é o grande objetivo, a pergunta lógica é: como a gente faz isso? A análise que estamos seguindo propõe umas formas bem práticas, quase como se fosse um plano de treino para essa corrida espiritual. Esse caminho para conhecer a Cristo se abre em 3 frentes principais: estudar a palavra, participar dos seus sofrimentos e a ação contínua de avançar em direção ao alvo. Cada uma dessas partes é fundamental. O primeiro método, então, é mergulhar de cabeça na palavra. E a ideia aqui vai muito além de uma simples leitura, né? É sobre viver de verdade o que está ali, buscando entender tudo com a ajuda do Espírito Santo. E o resultado disso é algo que transforma tudo. É a experiência do que a Bíblia chama de poder da sua ressurreição. Na prática, isso quer dizer uma novidade de vida, uma renovação que muda completamente a nossa existência. Agora, o segundo caminho, bom, esse pode soar um pouco estranho. Ele sugere que as dificuldades, as provações, não são só obstáculos. Na verdade, elas podem ser oportunidades para a gente entender mais a fundo quem é Cristo e a sua vontade. E por fim, o terceiro elemento é a ação. Não é um processo passivo de jeito nenhum. É um esforço consciente e constante de seguir em frente. Manter o ritmo, sabe? Sem nunca perder o alvo de vista. Isso é crucial. Além das ações práticas, essa corrida exige uma disciplina mental muito específica. Assim como um atleta de elite, o corredor espiritual precisa ter a mentalidade certa, não só para competir, mas para de fato vencer. Isso nos leva a uma questão super importante. O passado, com os acertos e principalmente os erros, faz parte da vida. Então, por que essa ênfase tão grande em não ficar olhando para trás? Olha só esse contraste. Ficar preso ao passado gera o quê? Culpa, vergonha, paralisia, um foco total em si mesmo. Já do outro lado, focar no futuro cultiva esperança, gratidão e uma perspectiva totalmente centrada em Cristo. A diferença é gritante. E a razão teológica por trás disso é bem profunda. Ficar remoendo erros que já foram confessados é, de certa forma, duvidar que o sacrifício na cruz foi suficiente. É minar a nossa própria confiança na graça que foi oferecida. A imagem do corredor aqui é perfeita. Um atleta de ponta não olha para trás para ver se o adversário está chegando perto. Todo o corpo, a mente, o esforço, tudo está projetado para frente, em direção à linha de chegada. Toda corrida tem uma linha de chegada e um prêmio. Se a vida cristã é essa corrida, então qual é exatamente o prêmio? É fundamental a gente definir o objetivo final para entender a motivação por trás de todo esse esforço. E para entender isso melhor, tem um detalhe bem legal no texto original em grego. A palavra usada é skopos, e ela não significa só um alvo qualquer, não. Ela se refere especificamente à linha de chegada de uma corrida e ao prêmio que o vencedor recebe. A precisão dessa palavra diz muito. Então, fica bem claro que o prêmio não é nada material ou terreno. Ele está totalmente ligado a um chamado celestial, uma recompensa que vem de Deus por meio de Cristo Jesus. Esse prêmio celestial pode ser dividido em 3 partes principais. Primeiro, a promessa da vida eterna. Segundo, a transformação do nosso corpo em um corpo glorioso. E o ponto máximo, a gente se tornar finalmente o mais parecido possível com Jesus. Então, no fim das contas, por que correr dessa forma? Amarrando todos esses pontos, a gente chega na pergunta central. Qual é o verdadeiro poder de manter o olhar sempre para frente? Por que essa mentalidade é tão essencial? Os benefícios são libertadores. Focar no que está por vir nos livra do peso do passado. Isso abre espaço para crescimento,
para recomeços e para uma vida guiada pela esperança e não pela paralisia ou pelo medo. E essa frase final resume tudo. Manter o foco no futuro não é fugir da realidade. Pelo contrário, é abraçar uma nova realidade que, segundo a fé, já foi declarada e estabelecida por Deus para nós. E tudo isso nos deixa com uma questão para reflexão pessoal. Na nossa própria jornada, onde é que está o nosso foco? Nos quilômetros que já ficaram para trás, com os tropeços e o cansaço? Ou na linha de chegada e no prêmio que nos espera? A resposta a essa pergunta, como vimos, define toda a corrida.